Situado no Atlântico Norte, o arquipélago das Bahamas é composto por cerca de 600 ilhas, das quais somente 30 são habitadas, com área total de 13.949 km², tem como principais vizinhos os Estados Unidos e Cuba. São também seus vizinhos o Haiti, Turks e Caicós, ambos ao sudeste. Da sua população total, cerca de 323 mil habitantes, segundo os dados de 2005, 86% são afrodescendentes. As ilhas mais importantes são Nova Providência, onde fica a capital Nassau, Grande Bahama, Andros, Abaco, Eleuthera, Grande Exuma, Biminis e Long Island. Nas duas primeiras, concentra-se em torno de 80% da população do país, sendo o idioma oficial o inglês. Foi nesse arquipélago habitado pelos Lucaienses, um subgrupo dos Arawakes, que são uns grupos indígenas americanos que possuem a língua com o mesmo nome, que foram os primeiros nativos a fazer contato com os viajantes, que o navegador genovês Cristóvão Colombo travou o primeiro contato com eles. Foi no dia 12 de outubro de 1492, na ilha conhecida pelos indígenas como Guanahani, depois batizada como Watling, nome de um pirata que se instalaria nela, ou ainda São Salvador, como passou a chamá-la Colombo. O nome do arquipélago Bahamas é uma corruptela da expressão barra-mar, que teria sido dita por Colombo após observar a pouca profundidade das águas no entorno das ilhas. A população nativa, cerca de 40 pessoas, recebeu amistosamente os europeus, mas foi dizimada pelos colonizadores no quarto do século seguinte, devido a doenças, guerras e trabalhos forçados nas minas da vizinha ilha de Hispaniola, onde atualmente fica o Haiti e a República Dominicana. Como as ilhas não dispunham das riquezas minerais que os espanhóis buscavam, foram abandonadas nas décadas seguintes e se tornaram objeto de disputa entre as outras potências coloniais europeias. Somente em meados do século XVII, os ingleses começaram a se instalar na região, que também servia como refúgio para os piratas que atacavam as embarcações carregadas de ouro e prata. Na década de 1950, surgiram os primeiros sindicatos e partidos políticos das Bahamas. Em 53, foi fundado o Partido Liberal Progressista, o PLP, e em 1958, o Partido Unido das Bahamas, o PUB. O PLP defendia ideias nacionalistas e libertárias, e a população negra, que apesar de largamente majoritária, sofria discriminação racial e impedimentos legais de direitos. O PUB, por sua vez, representava a parcela mais rica e branca da população. Em 1996, foram aprovadas resoluções antidiscriminatórias que reforçaram a imagem do PLP perante os afrodescendentes. As décadas de 1950 e 60 foram marcadas por um agudo clima de polarização racial. Em 1964, importantes mudanças constitucionais foram introduzidas visando uma maior autonomia para a colônia. O governo passou às mãos de um premier, cargo equivalente ao de primeiro-ministro. 3 anos mais tarde foi estabelecido o legislativo, dividido em Senado e Câmara dos Deputados. Apesar de sua popularidade, o PLP só conseguiu chegar ao governo em 67, quando Lynder Oscar Pindell, há muitos anos líder da oposição, tornou-se premier das Bahamas. A autonomia completa nos negócios internos foi alcançada em 1969, quando o país passou a se chamar Comunidade das Bahamas. Em 1971, a oposição conservadora reagrupou-se em uma nova sigla, o MNL, Movimento Nacional Livre. O novo partido reunia antigos membros do PUB e de outras agremiações.
mas as eleições gerais de 1972 indicaram nova vitória do PLP, que conduziria ao processo de independência. Em 10 de julho de 1973, foi proclamada oficialmente a independência das Bahamas. Até meados da década de 1980, o PLP desfrutou de uma popularidade incontestável. Pindell, um líder extremamente popular e carismático, soube capitalizar o seu comprometimento com a causa da independência do país para garantir uma transferência pacífica de poder da pequena elite branca para um governo representativo da maioria negra. Os investimentos públicos realizados na área da habitação, educação e assistência social consolidaram a imagem de comprometimento de Pindell com a melhoria das condições de vida da maioria da população. Em meados da década de 1980, a longa permanência do poder do PLP sobre o governo de Pindell começou a mostrar os primeiros sinais de desgaste. Em 1983, uma denúncia feita por uma rede de televisão norte-americana envolveu o primeiro-ministro e outros membros do governo com o tráfico de drogas. Apesar de a investigação oficial não ter encontrado provas concretas, o episódio desgastou muito o partido e o governo enfrentou diversas baixas e defecções. A questão do tráfico de drogas e a entrada maciça de imigrantes ilegais haitianos exerceram forte influência sobre a política das Bahamas ao longo das décadas de 1980 e 90. Mesmo em meio à crise, o PLP saiu vitorioso nas eleições de 87 e Pindell obteve mais um mandato, o sexto consecutivo. Apesar dos protestos e denúncias de fraudes feitas pela oposição, nessa época já não havia polarização racial. Os dois principais partidos políticos nacionais eram compostos majoritariamente por negros. Apenas em 1992, o MNL conseguiu ganhar as eleições e indicou Hubert como primeiro-ministro. O novo governo pôs em prática uma política de liberalização financeira mais agressiva e também a recuperação da indústria do turismo, afetada pela imagem que se cristalizou nas relações do governo do país com o tráfico de drogas. O desemprego nas Bahamas agravou-se pela incessante entrada de haitianos e cubanos ilegais para trabalhar ou tentar alcançar os Estados Unidos. O problema levou o governo a negociar uma série de acordos com os países vizinhos para repatriar parte dos refugiados. Em 2002, o PLP voltou ao poder com um novo primeiro-ministro, o Perry Christie, que governou até 2007. Christie foi reconduzido ao cargo em maio de 2012. O turismo consolidou-se como a maior fonte de renda do país, chegando a quase 40% do PIB em 2004. Em 1974, o governo passou a investir diretamente no setor, com a montagem de uma empresa estatal, o Hotel Corporation of the Bahamas, proprietária de 7 grandes hotéis, além de marinas e cassinos. Em 95, o governo do MNL começou a se desfazer deste patrimônio, após denúncias envolvendo o Hotel Corporation e o governo anterior. O setor empregava cerca de metade da força de trabalho do país, que em 2004 recebeu mais de 5 milhões de turistas, chegando a 87% dos números que eram vindos dos Estados Unidos. Com a intenção de diminuir a dependência da economia nacional em relação ao turismo, durante a década de 60, as Bahamas começaram a se consolidar como paraíso fiscal. Na década de 80, o setor financeiro tornou-se sua segunda atividade econômica mais importante, respondendo na entrada do século XXI por cerca de 15% do seu PIB.
Um dos seus principais problemas econômicos atualmente é o desenvolvimento desigual verificado entre as ilhas, com extrema concentração das atividades em Nova Providência e Grande Bahama, o que gera forte declínio populacional em algumas ilhas e pressão sobre as duas maiores. O desemprego crônico tem sido motivo de diversas crises no país, que tem uma produção agrícola bastante inexpressiva, 3% do PIB, e importa 80% dos alimentos que consome. Do total das importações realizadas, 83,3% vem do EUA, e do total exportado, 77,5% vão para o mesmo país. Isso dados de 2004. Suas relações externas são influenciadas profundamente pela proximidade geográfica com os Estados Unidos, Cuba e Haiti. Além de uma relação de dependência econômica absoluta, a questão do tráfico de drogas tem dominado a agenda externa entre os Estados Unidos e as Bahamas. Cuba e principalmente o Haiti são a maior fonte de imigrantes ilegais das Bahamas. Com a vigência de tratados sobre a questão, muitas extradições já ocorreram. Em 87, estimava-se que havia cerca de 20 mil haitianos no país para uma população de aproximadamente 210 mil pessoas. A estimativa de 2005 é que viviam entre 30 e 50 mil haitianos nas Bahamas, entre residentes legais e clandestinos. Os visitantes chegam para desfrutar as praias e as águas azuis cristalinas. Mas outras importantes atividades também fazem parte da economia, como a bancária. Outra atividade bastante notória é o comércio de lagostins, aves domésticas e frutas, que são os produtos agrícolas mais notáveis. A população também se dedica à mineração do calcário, à extração do sal do mar e à produção de rum. Em setembro de 2019, o furacão Dorian, o mais forte já registrado, atingiu as Bahamas e trouxe danos catastróficos, principalmente nas ilhas de Abaco e Grande Bahama. Os danos causados afetaram o PIB do país em 25%, e com a escassez de mão de obra para a reconstrução e limpeza do arquipélago, o progresso ia bem devagar, e antes mesmo que conseguisse se restabelecer entre a chegada da pandemia do Covid-19. Estima-se que até o dia 30 de dezembro de 2020, pelo menos 7.800 bahamenses contraíram os vírus e 170 morreram. Como as Bahamas dependem fortemente do turismo como principal atividade econômica e a venda dos turistas cai em 70,5%, isso gera uma onda de desemprego, levando em conta que 70% da atividade trabalhista vem do turismo. É uma pancada bruta no PIB do país. O impacto socioeconômico é gigantesco. O NIB dobra a duração e aceita mais de 47 mil pedidos de seguro-desemprego entre abril e setembro de 2020. Cerca de 20% da força de trabalho e mais de 7 mil autônomos receberam ajuda do governo, que acaba recorrendo ao FMI após uma projeção de encolhimento de mais de 16% do PIB. Se antes o direcionamento das verbas iam para a reparação de danos causados pelo furacão Dorian, agora o governo muda suas políticas fiscais para auxiliar os grupos mais vulneráveis, pequenos negócios e o setor da saúde.